aqui. Hoje nós vamos ter a presença do professor Eduardo Menecute, tá? O professor Eduardo Menecute já tem 16 anos de Fundação Dom Cabral, né, professor Eduardo? Isso aí. E assim, faz parte aqui também do nosso corpo do PAEX, né? Que já dá aula conosco em alguns estados. Também professor da pós-graduação em gestão de negócios da Fundação Dom Cabral. E, professor, vou lhe confidenciar aqui na frente de todo mundo. Muito obrigado pelo aprendizado que tive em sua aula, viu? Eu sou fã e é isso daqui por nada desse mundo. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Fique bastante à vontade aí. Hoje a gente vai fazer uma interação aqui com o senhor. Vai passar algumas coisas e no final a gente abre para perguntas e respostas. É uma turma boa, viu, professor? Turma aqui de Pernambuco, da Paraíba, turma que gosta de dialogar e que está muito interessado no seu tema. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Magno, muito obrigado. É um prazer sempre poder falar de um tema que não necessariamente é um tema tão atrativo, né? Falar de finanças, capital de giro, necessidade de capital de giro, liquidez, mas nesse cenário completamente inesperado, é um tema que a gente precisa de abordar. Basicamente, a gente vai falar sobre o modelo conhecido como modelo dinâmico, modelo Michel Flourier, que é um professor da Fundação, aliás, um dos professores mais antigos da Fundação, o criador especificamente do modelo dinâmico, ele que classificou, conceituou e ensinou a quantificar esse assunto, necessidade de capital de giro, manutenção de liquidez, que sempre foi relevante, mas agora, nesse momento, diríamos, obrigatório, né? Que a gente se atentasse para ele. Como parte do professoral, né? Tem sim uma breve apresentação, uma parte conceitual, mas coisa muito simples, muito rápida. A gente falar aí a necessidade de capital de giro e manutenção de liquidez. Eu sempre brinco iniciando com essa frase do Milor Fernandes de 2008, na crise do subprime, né? Vejamos, nós tantas crises já passamos. Aqueles que gostam de ver o copo meio cheio falarão que essa será mais uma, talvez mais forte, talvez mais duradoura, mas enfim. Lá em 2008, então, Milor Fernandes falou, né? Como é que nós vamos interpretar a interpretação dos economistas? Essa de agora está ainda mais complicada, porque o pico, né? O pico era em abril, aí o pico foi em maio, o pico em junho, e aí o pico vai e a gente não sabe quando terminará essa desvantagem dessa crise. E falar em quando terminará, as projeções, infelizmente, cada vez mais sombrias para esse ano. Relatório Focus do Banco Central, eu espero que todos os senhores e senhoras tenham acesso, verifiquem esse relatório, ele é semanal, né? As instituições financeiras que mandam as suas projeções para o Banco Central e ele condensa isso e segunda-feira sempre divulga a mediana das projeções. E eu gosto de mostrar, para a gente vai falar de liquidez, do modelo da necessidade de capital de giro, mas tem que mostrar que nessa semana a perspectiva é de que o PIB brasileiro caia quase 6%. A minha esperança é que já na semana que vem, dada a alegria que a Bolsa está hoje, né, mais hoje, que isso aqui seja menos traumático na semana que vem. De qualquer forma, essa é a projeção da economia, uma queda muito forte esse ano de 2020. Em contrapartida, a gente tem também aqui a inflação relativamente sob controle, não que o Banco Central tenha os méritos desse controle da inflação, mas sim, obviamente, por questões de demanda, de queda de demanda. Esse relatório projetava dólar acima de R$5, né, no fim do ano, 5,40, e a gente já viu agora, hoje, o dólar baixou de R$5. Fazia tempo que ele não estava nisso, mas ele já baixou de R$5, o que dá um certo alento para a gente, né? O que é muito triste, e aí os senhores e senhoras empresários aqui presentes hão de sentir por um longo tempo, é que como o resultado primário será negativo, o governo gastará muito mais do que ele arrecadará esse ano. Imaginemos que
Até 2014 tínhamos resultado primário positivo. E 2014 para frente tínhamos resultado primário negativo, mas da ordem de 1,5%, 2% do PIB. E esse cenário fará com que chegaremos a um resultado primário negativo de 12%. Esse resultado primário aqui, esse resultado primário e nominal aqui, o primário, no mundo empresarial, ele seria o equivalente ao EBITDA. Imagina que o governo federal terá um EBITDA negativo de 8%, o que, consequentemente, fará com que a nossa dívida pública aumente, né? E quando eu falo que os senhores e senhoras empresários têm que ficar atentos, é porque a forma como o governo tem para resolver esse problema do déficit, né? Uma das formas é movimentando a arrecadação, aumentando a arrecadação, leia-se tributos. E aí a gente vai ter um processo de... Vai ser um dilema grande para a economia, como conciliar um momento de recessão com uma arrecadação, que não pode deixar de fazer parte. Então, é algo que também vai ser objeto de a gente pensar, porque faz parte do modelo dinâmico a questão tributária. Aqui, a Selic, né? A gente vinha de uma Selic, aqui está no plano real, eu fiz questão de mostrar um pouquinho do plano real aqui. A gente já teve Selic da ordem de 40%. A expectativa da Selic, que hoje, dia 5 de junho, está em 3%, é que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária já seja reduzida em mais 0,75%, ou seja, vai para próximo a 2%, 2,25%. Na teoria econômica, dentre as razões para a redução tão radical da taxa básica de juros, está o eventual incentivo a consumo e investimento produtivo. Claro que não. Até também justificativa para a Bolsa estar, né, se recuperando, voltando praticamente a 100 mil pontos agora, que a renda fixa tão baixa, a gente tende a ir para a renda variável. Por um lado, vai ajudar também empresas, captação de recursos. Centauro ontem fez captação de recursos via Bolsa. Uma parte de liquidez interessante, Magno até já me fez uma observação quando a gente estava trocando ideias sobre essa apresentação. O sistema financeiro está extremamente líquido e, consequentemente, sólido. Por que o sistema financeiro está extremamente líquido? Por óbvio. A maior parte das pessoas físicas e empresas ainda tem reservas financeiras, aplicação financeira, dinheiro guardado, dinheiro aplicado em banco, fundo de renda fixa, fundo de renda variável, fundo multimercado, CDB, enfim, tem dinheiro no banco. E os bancos, com esse cenário incerto, pararam de emprestar, estão sentados em montanhas de dinheiro, né? Eles estão se precavendo, o banco sempre toma decisão antecipada. E mesmo assim, para ainda manter mais a liquidez, o Banco Central está agindo, ofertando ainda mais liquidez para ver que se de alguma forma as instituições financeiras públicas e privadas se aventurem um pouco mais na concessão de crédito. É um desafio grande, né? Porque como ainda não há um cenário claro, a instituição financeira, para emprestar algum recurso agora, vai sofrer, vai ter muito mais desafio, vai ter muito mais a pedir mais garantia, porque não sabe como que será o pagamento lá na frente. De qualquer forma, isso na retomada da economia, essa liquidez na retomada da economia, será muito salutar, muito boa. A hora que já tiver mais desanuviado o cenário, já vai voltar, pode reabrir comércio, reabrir indústria e tal, esse dinheiro que está represado nos bancos vai acabar saindo, porque os bancos também não ganham mais dinheiro com renda fixa, com título público. Várias medidas provisórias, eu elenquei aqui as que mais nos interessam, várias medidas provisórias já foram editadas, versando sobre a tentativa de auxiliar também nessa questão da liquidez, né? Temos medidas provisórias que, no caso nosso das empresas, são muito importantes nos aspectos trabalhistas. E aí a gente vê que uma das poucas linhas de crédito advindas das medidas provisórias que as instituições financeiras estão repassando
é a linha de crédito da folha, de pagamento de folha, ainda muito aquém do que o próprio governo imaginava, a um custo ainda de R$ 3,75. Se nós pararmos para pensar, uma linha de crédito a 3,75 era inimaginável há 2 meses atrás, ao ano, com carência, com prazo de pagamento. Mas tem as regras específicas dessa linha de crédito, que é direto, o crédito tem que ser direto para o funcionário, não pode mandar o funcionário embora. Tem esses lados que devem ser mensurados, mas, de qualquer forma, é uma linha de crédito que está sendo repassada. Teve a redução, né, do sistema S, que acaba ajudando alguma coisa. Teve, de novo, sempre para isso, né, visando basicamente a 936 e a 944 são os principais no aspecto, as medidas provisórias, no aspecto de folha, de tentar manter emprego. O setor de turismo e cultura que estão fortemente, mas muito impactados, sem uma perspectiva mais clara de volta. Também, né, a medida 958 sobre crédito, o governo está ciente da dificuldade de que todas essas medidas se concretizem na ponta e está tentando fazer alguma coisa para que isso, de fato, chegue, que as empresas consigam captar esses recursos que estão sendo ofertados. Né? E, por fim... Pois não, Magno? Aproveitando que o senhor comentou aí, mesmo a empresa tendo recursos, o senhor acha que vale a pena aí postergar tributos nesse momento? Boa colocação, Magno, boa colocação. A postergação do tributo, primeiro, que fique bem claro que é postergar, né? Não é anistia, não é parcelamento, neste momento, uma simples postergação, sem juros e sem multa. O que, por si só, já resolve uma relativa aplicação financeira de 3% ao ano. A questão principal, Magno, que da postergação, e se eu tivesse que responder objetivamente a sua pergunta com 2 respostas só, sim ou não, se a empresa tem uma disciplina financeira muito rígida e o recurso que ela teria que recolher de tributo, ela irá aplicar, não utilizará este recurso para outra finalidade, ao menos por agora, então a resposta seria sim, vale a pena. Mas, por favor, que fique registrado, ela não pode pegar esse recurso, que seria destinado ao recolhimento de tributos, dada a postergação, e utilizar para outros fins agora. Se daqui a um tempo, 2 meses, 3 meses, a situação da empresa ficar um pouquinho pior, ou se daqui a 2, 3 meses o governo sinalizar com alguma medida de parcelamento desses tributos, aí será outra história. Mas hoje eu acho que vale a pena a empresa fazer isso, desde que essa disciplina financeira seja muito rígida em ela não utilizar esse recurso para outros fins. Só reforçando, Magno, antes é o reforço da liquidez. Pronto. Era o que eu ia comentar. As MPs, então, que foram promulgadas, elas já reforçam a liquidez, né, de uma forma ou outra, né? Okay. Elas estão ajudando a que a empresa tenha liquidez para honrar compromisso. Eu sei que pede ser guardado, e a gente já vai falar já, mas assim, numa hierarquia de quem são os credores que irão receber primeiro, normalmente a empresa vai folha, em segundo momento vai fornecedores, em terceiro momento vai instituição financeira, banco, e o quarto na hierarquia seriam os tributos. Isso aí é uma sistematização corriqueira, né? Não há vergonha em explaná-la. Então, sim, vale a pena aproveitar isso. E aí, então, senhores e senhoras, eu acho que é imprescindível, a teoria do professor Michel Flourier, ela advém basicamente do balanço patrimonial. Ela usa uma linha do demonstrativo de resultado do exercício, que é a linha da receita líquida das vendas líquidas. O restante da teoria da necessidade de capital de giro advém basicamente do balanço patrimonial. E aqui eu faço sempre uma observação, e principalmente aqui nessa nossa conversa,
Eu não estou me referindo aqui exclusivamente ao balanço patrimonial do contador. Eu não estou me referindo aqui aos dados que são gerados pela contabilidade, em que pese o melhor dos mundos, por óbvio, seria que os dados contábeis fossem literais aos dados gerenciais. Tá? Eu fiz questão de deixar aqui em cima escrito período 1, período 2, período 3, para que também não desse uma impressão de que tem que ser anual, semestral, trimestral, pode ser mensal. E aqui as informações que eu deixei nesse desenhozinho de um balanço patrimonial são informações simples, são linhas que usualmente todos os senhores e senhoras empresários que estão nos acompanhando têm lá, né, no ativo circulante caixa, eventualmente se tem alguma aplicação financeira, o contas a receber que agora está, né, virou lupa, estoque, a gestão do estoque. E aqui tem uma outra linha que a gente deixou escrito aqui, que eu deixei escrito despesa antecipada, mas pode ser tributos a recuperar, pode ser uma outra conta. Na parte do ativo não circulante, ali realizável a longo prazo, pode ser um investimento em uma outra empresa, pode ser um recurso a recuperar. E, por fim, lá embaixo, no ativo permanente, sim, imobilizado. Né? E aqui na parte do passivo, que são as obrigações, tem, mais ou menos na hierarquia que eu falei, tem lá os fornecedores, né, que também, pandemia é legal porque estreita o relacionamento e os fornecedores acabam nos ajudando. Empréstimos e financiamentos bancários de curto prazo, o CP significa curto prazo, caso, obviamente, a empresa tenha algum tipo de empréstimo e financiamento de curto prazo, aqui eu não digo só uma operação de capital de giro, de conta garantida, de cheque especial, eu digo, às vezes, uma parcela de um financiamento do BNB que está no curto prazo, os salários a pagar, né? Salários a pagar aqui, leia-se salários e encargos a pagar. E aí, tributos a pagar, tributos de uma forma geral, tributos são contas do curto prazo, né? E tem mais contas ali, se tiver abertura. No passivo não circulante, usualmente tem empréstimos e financiamentos bancários de longo prazo. Às vezes, uma empresa tem ali já algum parcelamento tributário, um refis. E, por fim, o patrimônio líquido. Mas então, senhores e senhoras, o que é importante é um desenho, um approach, uma aproximação de um balanço patrimonial. Ter uma visão clara do que são, usualmente, né, os bens e direitos de uma empresa, o que a empresa tem e o que são as obrigações da empresa. Então, isso aqui eu sei que os senhores e senhoras todos têm, mas esses números visualizáveis são imprescindíveis. E a nossa sugestão sempre é que eles sejam visualizáveis de, no mínimo, 3 períodos. Por isso que a gente deixou ali período 1, 2 e 3. Para que a gente tenha aí uma noção de como vai se portar, como estão se portando os números. Para nós, o mais importante, tema da nossa conversa de hoje, são as contas chamadas contas operacionais. As contas que estão no ativo circulante. Tá? Os senhores podem ver que eu até deixei o caixa lá do ativo circulante não iluminada, não circulada. Então, as contas principais são contas a receber, o estoque, e as contas do passivo circulante. Então, as contas do passivo circulante são as nossas obrigações de curto prazo, essas têm uma representatividade maior, um enfoque maior. E aqui eu fiz questão de colocar também os empréstimos de financiamentos. E aí eu vou fazer mais uma observação. Várias instituições financeiras, as privadas, têm dado uma deixa, têm dado a possibilidade de que as operações já contratadas sejam alongadas. E aí, Magro, voltando à palavra liquidez, é importante que o empresário verifique a possibilidade desse alongamento, que ele está se dando basicamente de 2 formas. Essa semana, eu tive que analisar para um cliente PAEX a possibilidade que a instituição financeira ofereceu. Então, a empresa deve um X valores lá, tantos R$1.000. A instituição financeira deu 2 possibilidades. Pegar as próximas 6 parcelas. Então, a operação tinha ainda um prazo de 42 meses. Então, a instituição financeira falou o seguinte: eu pego as próximas 6 parcelas, te anistio o pagamento das próximas 6 parcelas, e eu pego, então, esse saldo e vou dividir nas outras 36.
Ou seja, o que você imaginava pagar no 7º mês vai ser maior do que hoje você iria pagar. Essa foi a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que eu achei até muito louvável, se a gente pode falar isso de um banco, né? Que foi muito louvável, foi pegar, dar essa carência de 6 meses, e que seriam as próximas 42, transformar em 48 parcelas. Então, é literalmente alongar toda a operação. Eu vi esse caso, Santander e Itaú, e também tive notícia de que o Bradesco está ofertando. Então, as instituições financeiras privadas estão ofertando essas condições dessas duas formas. Acho que vale a pena. O que eles estão fazendo, com devido razão, é mantendo a mesma taxa. Eles não estão também baixando taxa de juros, mas, de qualquer forma, está dando uma liquidez. A empresa deixará de pagar a parcela do financiamento por um período de 6 meses. É algo a se pensar. Por isso que eu deixei destacado aqui. Porque aí vai gerar aqui um aumento, né? Vai sair daqui, grande parte vai vir para o não circulante, ou seja, vai dar um fôlego financeiro no curto prazo para a empresa. Aí, depois que a gente pega essas informações, a gente destaca as que são mais relevantes para o modelo da análise do modelo dinâmico do Michel Flourier, que são essas contas chamadas, de novo, cíclicas e financeiras. E a gente vai fazer algumas contas sobre isso aqui, a diferença do que eu tenho de receber e do que eu tenho a pagar, considerando, inclusive, tributos neste momento. Antes de nós falarmos do modelo dinâmico, eu acho sempre importantíssimo que nós lembremos também do que são os conceitos tradicionais dos conceitos tradicionais do Michel, de solvência, de liquidez. Primeiro, liquidez é a capacidade de honrar os pagamentos, solvência. Tem 3 conceitos tradicionais de liquidez: a corrente, a seca e a imediata. A liquidez corrente, que a gente usa no modelo Michel Flourier, com o nome de capital circulante líquido, é o que eu vou comparar do meu ativo circulante com o passivo circulante. Simplesmente o seguinte: quanto que eu tenho a receber, quanto que a empresa tem a receber no curto prazo, ou seja, ativo circulante, comparativamente com o quanto ela tem a pagar no curto prazo, o passivo circulante. Esse é o único indicador tradicional de liquidez que a literatura estabelece um parâmetro. Ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, liquidez corrente tem que ser maior ou igual a 1, é o único que tem esse parâmetro acadêmico. A liquidez seca, a única diferença dela para a liquidez corrente é a desconsideração do estoque. Então, eu pego o ativo circulante e tiro o estoque. A liquidez seca quer mostrar o seguinte: se eu não levar em consideração o que eu tenho de estoque, qual que é a minha capacidade de pagar os compromissos no curto prazo? Porque, às vezes, o estoque não se converte em dinheiro rapidamente. Então, é legal a gente ter essa informação. Por fim, no momento da pandemia, o indicador mais importante, tradicional, é a liquidez imediata, que mostra quanto a empresa tem em dinheiro disponível para cada real que ela tem que pagar no curto prazo. Caixa sobre passivo circulante. Não existe, na literatura, números referenciados, consensados. A nossa sugestão é sempre que isso aqui seja maior ou igual a 0,30. Que a empresa tenha no mínimo 30 centavos em caixa para pagar seus compromissos de curto prazo, para cada real que ela tem que pagar. Então, feito essa introdução, que eu acho super importante que a gente sempre se refira, quando eu estou falando de liquidez, necessidade de capital de giro, aos indicadores tradicionais, aí a gente pode sim, né, passar. E aqui nesse exemplo que eu dei, vocês podem ver que uma empresa que tem uma liquidez imediata de 3 centavos, como está aqui, é uma empresa que está com uma liquidez mais comprometida. Ela ter 3 centavos no caixa para cada R$1 que ela tem que pagar no curto prazo, ela vive mais perigosamente. Então, feita essa primeira observação simples, a gente vai efetivamente para o modelo dinâmico, para o modelo Flourier, Michel Flourier. E aqui, são 3 perguntas, são 3 valores
que os senhores e senhoras empresários têm que ter, é óbvio que os senhores têm isso, e as senhoras têm isso já guardado, isso sim, sai rapidamente, mas agora, no momento de pandemia, isso pode ter alterado. Que é o prazo médio de estoque, o prazo médio de recebimento do cliente e o prazo médio de pagamento ao fornecedor. A teoria do Michel Fleury está centrada nesses 3 indicadores. Então, a nossa sugestão sempre é que os senhores e senhoras tenham na cabeça assim, qual que é o prazo médio de estoque? E é óbvio que aqui há diferenças setoriais. Então, a indústria, ela tem 3 tipos de estoque. A indústria tem o estoque de matéria-prima, o estoque de produto em elaboração e o estoque de produto acabado. O comércio já tem o estoque só do produto de revenda. E a prestação de serviço nem tem, usualmente, o estoque. Tá? Então, essa questão aqui do estoque é imprescindível que tenha. Por isso que a gente sempre fala, giro de estoque, o estoque tem que girar o mais rápido possível. A gente já vê como isso reflete. Prazo médio de recebimento dos clientes, isso é algo que antes era muito simples. Imaginemos uma empresa que vendia 100% com cartão de crédito, era 30 dias. A partir de um certo momento, quando a inadimplência começa a ser sentida na empresa, esse prazo médio de recebimento, ele começa a aumentar. Então, essa aqui é uma parte, na pandemia, crucial, porque a inadimplência faz com que o prazo médio de recebimento aumente. E, por fim, o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Usualmente, o fornecedor concedia um prazo, também a renegociação está ajudando. De forma que eu pediria aos senhores e senhoras que sempre soubessem qual que é o ciclo financeiro da empresa. É óbvio que o empresário tem isso na cabeça dele. Olha, eu recebo em média com tantos dias, o meu estoque gira em média com tantos dias, e eu pago meus fornecedores em média com tantos dias. O ciclo financeiro, a maior parte das vezes, ele é positivo. O ciclo financeiro positivo indica obrigatoriamente que a empresa terá uma necessidade de capital de giro, que ela precisará de recursos para financiar suas atividades, precisará de liquidez. Um ciclo financeiro negativo, que é raro, pouco usual. Eu vou citar um exemplo só para que todos nós entendamos, né, os que não têm esse conceito tão claro. Uma empresa de transporte coletivo municipal de passageiro, uma empresa de ônibus. O passageiro entrou lá, pagou, a empresa já recebe no dia. O estoque de uma empresa de ônibus é muito pequeno. E ela paga seus fornecedores com 30, 60 dias, com 30 dias, folha e tributo. Então, ciclo financeiro, por gentileza. Se os senhores e senhoras tiverem a noção do ciclo financeiro, já é 70% do caminho andado. Por quê? Depois que a gente calcula o ciclo financeiro, então os senhores e senhoras estão vendo aqui nesse exemplo que eu trouxe, que o ciclo financeiro dessa empresa vem só piorando. 89, 95, 105. Quanto maior o ciclo financeiro, tanto quanto pior, tanto quanto mais difícil fica para a empresa. Então, ciclo financeiro maior é pior, é ruim. O ideal é que eu tenha um ciclo financeiro negativo. E aí chegamos na forma mais simples de nós calcularmos a necessidade de capital de giro. Para mim, essa fórmula é tão gostosa, o Magno sabe do quanto eu gosto disso, né? Da parte da teoria e da aplicação dessa teoria. Levando em consideração que esses 3 períodos que eu desenhei aqui referem-se a ano, então ano 1, ano 2 e ano 3, eu vou dividir o ciclo financeiro por 360 dias, que eu estou falando de ano. Se esses períodos são mensais, obviamente, eu vou dividir isso aqui por 30. Então, como eu calculo a necessidade de capital de giro? É o ciclo financeiro dividido pelo prazo da análise, 360 dias, vezes a receita líquida, e se eu estou falando aqui é uma receita líquida anual, se eu estou levando em consideração que esses dados aqui são anuais. Então, senhores e senhoras, olha que coisa fantástica a forma de a gente calcular. Tem a informação da receita líquida, faturamento líquido. Como o meu ciclo financeiro aumentou, a necessidade de capital de giro desta companhia, dessa empresa, ela sai de 80 mil reais para 127 mil reais. É um negócio, assim, é um aumento da necessidade de capital de giro absurdo. A empresa precisa absurdamente de mais capital de giro num momento desse, onde a restrição ao crédito aumentou,
né? E aí, eu vou só parar essa aqui para abrir uma planilhazinha de Excel que eu brinco, sim, só porque aí a gente já fecha que eu criei uma calculadora da variação da necessidade de capital de giro, do capital de giro. Então, por exemplo, o estoque, imaginemos, aqui eu estou pegando as informações deste último período e eu vou fazer uma simulação do que acontece quando há uma variação desses 3 prazos. Imaginemos, então, que o estoque, a empresa consiga manter o giro de estoque no mesmo período, 77 dias. Mas que, como a inadimplência está afetando a empresa, o prazo médio de recebimento dos clientes tenha aumentado em 15%. Os senhores viram que, eu vou voltar aqui só para que a gente... O prazo médio era de 45 dias. Quando há a inadimplência, o prazo médio aumenta 15%, vai para 52 dias. Já há uma variação, e a variação negativa é pior, a empresa já precisa de mais R$ 8.000, ou 8 milhões de reais, de capital de giro, de necessidade de capital de giro, para financiar a sua atividade. E aí, só simplificando, imaginemos, então, que a empresa tenha aderido a essas medidas provisórias e postergou o pagamento dos tributos. Então, o prazo médio de fornecedor aumentou também, desculpa, nos mesmos 15%. Ó, aqui eu pus um dinheiro a mais. Aumentou 15%. Vejam bem, a inadimplência aumentou 15%, teria prejudicado a empresa em 8 mil. Mas como a empresa vai aproveitar a oportunidade das medidas provisórias, ela vai postergar o pagamento. Então, o prazo médio de pagamento ao fornecedor, que engloba tributos, saiu de 71 para 82 dias. Ou seja, a liquidez da empresa aumentou, ao invés de diminuir, em R$ 4.600. Foi positivo para a empresa, valeu a pena a empresa ter aderido o alongamento, o adiantamento do prazo médio de pagamento do fornecedor, levando-se em consideração os tributos. Então, senhores e senhoras, de uma forma, senhores me desculpem, né, mas de uma forma relativamente rápida, eu quis mostrar o que é a necessidade de capital de giro, né, como que se calcula essa necessidade de capital de giro, pela simplicidade desse modelo. E aí eu quis mostrar para os senhores e senhoras o impacto que a inadimplência provoca, o impacto, obviamente, prejudicial que a inadimplência provoca, e eu não mexi no estoque, e o impacto positivo que o parcelamento, né, aproveitar essa dilação do prazo do pagamento do tributo, ajuda. E aí, esse é o impacto da liquidez. Então, imaginemos nessa última situação, onde ficou positivo, esse saldo de 4 mil e poucos reais, que ficou no final da planilha, a empresa deixará no caixa, tá, Magno? Voltando lá para a sua pergunta inicial. Deixará no caixa, guardado, aplicado. Eu brinco até que, tipo, tem que fazer aquele esquema de cofre. Pega esse dinheiro, põe no cofre para que ele não fique ali na conta corrente gerando a tentação de gastar e deixe ele separado para, se lá na frente precisar, utilizar este recurso. Então, senhores e senhoras, era essa a parte mais conceitual que eu tinha para apresentar. Repito mais uma vez que eu acho essa teoria ela é tão simples, tão didática e fácil de ser aplicada. Ela pode ser aplicada mensalmente, quinzenalmente, semanalmente. Pega essa posição estoque, contas a pagar e contas a receber semanalmente e verifiquem o que está acontecendo com a necessidade de capital de giro. Basta fazer essas 3 contas, comparação com a receita líquida. E aí, a saúde, a liquidez financeira relativamente à necessidade de capital de giro está gerenciável. Então, senhores e senhoras, deixo agora um espaço para que nós conversemos, para que nós respondamos algumas dúvidas, perguntas que, por acaso, os senhores e senhoras tenham. Agradecendo já antecipadamente a oportunidade. Professor, então eu vou pedir para o pessoal ir colocando aí no chat, ou se quiserem abrir a câmera e vir nos
perguntando por aqui também está aberto, tá? Eu anotei aqui uma coisa quando o senhor comentou aí, né, na questão de renegociar prazos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Realmente vale, né, renegociar prazo com o fornecedor? Um exemplo esporádico, se ele renegociar e tiver alguma base de juros em cima, será que vale a pena? Ótima pergunta, Magno. E aí, essa calculadorazinha que eu mostrei aqui, vai mostrar que renegociando o prazo com o fornecedor, ou seja, alongando o prazo, eu vou gerar um resultado, uma liquidez maior na empresa hoje. E aí a comparação é assim, esse cara, o meu fornecedor vai alongar o meu prazo, vai sobrar R$ 4.000 para mim aqui dentro da empresa, 4 milhões, 4, enfim, vai sobrar um dinheiro que eu vou aplicar no banco. E aí, só a primeira resposta seria quanto que eu estou ganhando de aplicação financeira versus quanto que esse cara está me dando, está me cobrando para alongar. Mas não é só o comparativo de resultado financeiro. Esse cara está me cobrando, mas ele está garantindo a minha liquidez hoje. E hoje, começo de junho de 2020, é mais importante liquidez do que, eventualmente, o resultado financeiro. Então, vale muito a pena, mesmo que esse cara me cobre um pouquinho, mas vai me preservar dinheiro agora, que é muito importante. E então vou aproveitar, viu? Vamos lá. E se o meu cliente quiser me pagar de repente antecipado e querer desconto, também vale a pena? Aí, né, a faca tem os dois lados, faca de dois gumes. Acho que hoje em dia, uma das coisas mais importantes numa empresa é gerenciar o contas a receber. Então, efetivamente, liga o Serasa, vai monitorando ali todos os clientes, não espere que o cliente sinalize algum problema, né? Faça um contato proativo. Aqueles clientes onde há um nível de risco maior, uma probabilidade de inadimplência, eu acho que vale a pena receber qualquer coisa agora. É melhor garantir de alguma forma. Então, põe o dinheiro no caixa, mesmo que isso gere algum resultado negativo específico daquele cliente, mas no todo ele pode ser suportado. Então, assim, priorizar recebimento e deixar o dinheiro em caixa agora, acima de qualquer coisa. Eu vi, senhores e senhoras, muitas empresas adotarem essa estratégia, tipo, descontar a duplicata, deixa o dinheiro no caixa. O desconto de duplicata nada mais é do que antecipação. Então, vai lá no banco, desconta a duplicata, põe o dinheiro no caixa. De novo, senta no dinheiro, não gasta não, senta no dinheiro, mas deixa a liquidez preservada. Porque lá na frente, se um cliente ter problema e não pagar a duplicata, o banco vai ter o direito de regresso, mas o dinheiro está ali separado. E a empresa pode fazer com que esse dinheiro se transforme em outros ativos, né? Outros ativos que eu digo que o giro da operação continue a acontecer. Né? Professor, sou Nelson Marques da Pneubras, tudo bem? Pois não, senhor Nelson. Pergunta que eu faço é a seguinte: eu estou com a minha liquidez hoje preservada, mas eu tenho uma conta grande de cartões de crédito que eu posso antecipar para uma taxa hoje de 0,72, né? Vai fechar o balanço. Valeria a pena antecipar para deixar esse dinheiro em caixa, entendeu? E já gerar uns juros agora nesse período sem necessidade, já que o dinheiro é do curto prazo ou não? Ótima pergunta, senhor Nelson. E o que eu tenho visto é muito todas as empresas privilegiarem o caixa. Então, respondendo objetivamente a colocação do senhor, sim, eu tenho visto todas as empresas anteciparem esse recurso, mesmo a esse custo, deixem o dinheiro no caixa, por dois motivos. Primeiro, vai que lá na frente tem um aumento da inadimplência. Então, isso o senhor já, ainda mais em cartão de crédito, o senhor já foge desse risco da inadimplência futura. Segundo, se a economia retomar rapidamente, esperamos que aconteça isso, o senhor, com a liquidez, o senhor conseguirá negociações muito melhores com fornecedores do que precisando de negociar na forma tradicional com o fornecedor. Com dinheiro fica mais fácil de, na retomada, agilizar o arranque da empresa. O meu caso tem duas características, né? Primeiro, o fornecedor não dá desconto. Ele é um grupo japonês, muito ético, muito certo, mas o desconto dele que ele dá para pagamento à vista é a Selic só, que é nada hoje, né? Uhum.
E, segundo ponto, o receber cartão de crédito ele não tem inadimplência, é líquido e certo, né? Talvez fez seja a mais venda. uma questão de uma piora da economia e não sei se os bancos poderiam travar-se para antecipação de cartão de crédito ou subtaxa, que aparentemente não seria o caso no curto prazo agora, né? Essa é uma questão que, sim, a continuar o que está hoje, né, o que foi essa semana, de sinais mais otimistas da economia, eu concordo com o senhor. Mas o Sistema Financeiro Nacional já está prevendo para o meado do segundo semestre, para o fim do ano, um volume de inadimplência grande. Eu não sei quem dos senhores e senhoras leu hoje o Valor Econômico. As duas principais manchetes do Valor Econômico são referentes à falência e recuperação judicial. Manchete principal. Isso vai aumentar. E aí, no segundo semestre, que virá a conta do que está acontecendo agora. Entendi. Então, manter dinheiro, eu acho que é sempre legal. Eu conheço... Ontem eu estava conversando com um cliente, até lá de Natal, ele pegou dinheiro emprestado no banco, conseguiu captar um recurso grande no banco, a 0,63, ele captou 6 milhões de reais e aplicou 4 milhões e meio no banco. Lá na frente, se tudo melhorar, ele vai, resgata o 4 milhões e meio e liquida o empréstimo. Pronto. Liquida o empréstimo, paga menos juros, mas ele está com dinheiro lá para se precisar. Ele fez isso semana passada. Entendi. Ok, obrigado. O Bruno fez uma... Professor, Pois não. isso, exatamente. Eu ia perguntar. Fica à vontade. Então, eu como professor, em que pese até ser também advogado, assim, não posso afirmar se tem. O que todo mundo está imaginando são duas coisas. Essa dilação no prazo do recolhimento dos tributos, né, vai chegar agora em agosto, a princípio, o que deixou de ser pago teria que ser pago a primeira em agosto. E aí, o de julho e de agosto, mais é lá de trás. Então, o que está sendo muito discutido é não o refis na característica na característica dos refis, que foram desconto de juros e multa, até porque não tem juros e multa. Mas o que está sendo discutido, e já tem propostas em andamento no Congresso Nacional, é que os valores acumulados dos tributos postergados sejam parcelados a partir de agosto. Seria, uma analogia ao refis, mas seria um parcelamento. E aí o que vai ficar em dúvida é se será um parcelamento com juros ou um parcelamento sem juros. Se for um parcelamento com juros, e os juros usual de parcelamento tributário, Código Tributário Nacional, artigo 171, é Selic. Então seriam juros até relativamente baratos, a questão do refis. Mas sim, tem discussão disso e todo mundo sabe que não vai dar para, em agosto, ter que pagar esse monte de tributo que estava para trás, né? Professor, e dívida bancária? O senhor comentou aí, né, sobre buscar 6 milhões e investir. Dívida bancária, nesse momento, também seria algo que a gente poderia estar indo buscar, né, refinanciar uma dívida? Como é que é a sua visão disso daí? O refinanciamento que eu comentei. O refinanciamento, eu tenho achado muito interessante as propostas que os bancos já estão fazendo, os bancos privados estão fazendo de refinanciamento daquela que eu falei. Ou pega e joga a parcela para frente, ou joga o contrato todo. Então, isso eu acho legal. E eu, pessoa física, fiz. Eu dei uma aplicação financeira minha em garantia e captei um recurso no banco. Eu fiz isso, pessoa física. A pessoa que taxa que sofreu. Olha, eu paguei 1,28 no Itaú. Garantido 145% da aplicação financeira e peguei um dinheiro e está lá o dinheiro e apliquei num fundo de renda fixa que está me rendendo 100% CDI. Então, eu estou pagando juros. Se daqui a 3 meses a vida voltar ao normal, eu resgato, pago, vou arcar com esses juros, com esse delta de juros aí e pronto, acabou. Ampliando isso para o mundo empresarial e respondendo objetivamente a pergunta. Sim, a gente está falando de liquidez, senhores e senhoras, o tempo todo. Mas há uma distinção muito clara. Não captem recursos para cobrir buraco agora. Buraco de agora tem que ser coberto com renegociação com o fornecedor, com renegociação tributária. Para cobrir um buraco agora, captar recursos, é piorar ainda mais a liquidez da companhia. É exponencializar o risco.
Então, assim, a empresa está com problema agora. Não adianta captar recurso agora, porque vai ser pior. No momento desse, é renegociação. E aí, guardadas as devidas proporções, eu vou falar que a decisão de uma semana atrás da Latam foi uma decisão sábia. O balanço patrimonial dela, demonstrativo de resultado do exercício da Latam de 2019, estava muito bom. Exagerei no muito, mas estava bom. Ela deu lucro em 2019, ela tinha indicadores de liquidez bons, necessidade de capital de giro dela era negativa, porque ela vende passagem, né? Antes de o cliente voar. Ela foi fazer a recuperação judicial na perspectiva de se recuperar. O que ela faz, quando ela pede essa recuperação judicial antecipada, antes do problema, foi preservar a liquidez por 180 dias. Porque numa recuperação judicial, digo aqui no Brasil, quando é deferido o pedido de recuperação judicial, durante 180 dias não pode ter protesto, não pode ter nenhum tipo de atitude contra a empresa, que é o prazo que a empresa tem para apresentar o plano de recuperação judicial. Então, eu estou fazendo a distinção disso. Pegar dinheiro para cobrir um problema, talvez seja melhor ir conversar com o advogado. Pegar dinheiro para preservar a liquidez, sim. Bom, eu abro para mais algumas perguntas. Temos grandes empresários aqui hoje na sala, né? Doutor Mardônio, doutor Fernando, Fred Bringel. A gente fica à disposição de vocês que são empresários e estão na luta diária aí, né? Fora a luta, né, das empresas dentro de casa também. Então, fiquem à vontade. Vamos aproveitar esse tempo aí com o professor, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é essa. Doutor Nelson também, se Professor, houver alguma. Pois não. professor Tarcísio, Pois não. em matéria de... Você falou no caso da recuperação judicial. No Brasil, não existe uma cisma muito grande em relação a essa história da recuperação judicial. Quando a empresa pede, bem, com toda a estrutura que a TAM, claro, fez com uma base muito boa, mas isso não causa uma cisma grande junto aos fornecedores, em termos de Brasil, já que as coisas aqui não acontecem da forma como acontece lá fora? Senhor Tarcísio, essa colocação do senhor é realmente a mais relevante, né? Eu fiz, semana retrasada, uma live com um advogado de um dos maiores escritórios de advocacia da região de Campinas, chama FIUS, o escritório, e ele é especialista na recuperação judicial. Ele falou que o empresário, para pedir recuperação judicial, de novo falando da Latam, tem que ser igual a Latam, ele tem que se preparar para pedir a recuperação judicial, porque no período até a aprovação do plano, ele tem que ter ou estoque ou caixa para suportar este momento de restrição do crédito que os fornecedores e instituições financeiras irão adotar para com a empresa. Então, quando a empresa se prepara, ela se prepara para pedir a recuperação judicial no objetivo de se recuperar. E não no objetivo de tentar se salvar. Porque aí, igual o senhor falou, a maior parte dos pedidos de recuperação judicial que acontecem é quando a probabilidade da recuperação é muito pequena. É uma forma de última cartada do empresário antes de um processo pior falimentar. Essa explosão que é esperada, tanto no judiciário quanto dos escritórios, né, de pedido de recuperação judicial, a gente sempre faz esse pedido de que peça a recuperação judicial com uma análise financeira prévia. Se prepare. Não estou dizendo aqui algo que também já faz parte da nossa cultura, de que o empresário preparou a recuperação judicial para deixar a empresa ir mal e ele se salvar. Não, não é isso. A gente está sendo aqui meio que poliana, puro em se prepare para pedir recuperação judicial, porque nos bancos escolares a gente ensina que uma recuperação judicial ela tem dois sentidos. A conjuntural, que é agora, a conjuntura vai fazer com que muitas empresas recorram a este instrumento jurídico, e a estrutural, que é quando a empresa, por fatores 1000, não conseguiu se mostrar solvente. Então, agora, a recuperação judicial terá uma chancela muito menor no sentido que o senhor falou.
muito menor. E aí, Porque assim, o momento é de desconfiança bastante relativa, né? Das dificuldades trazidas por esse momento de pandemia. Mas eu analiso um pouco ao longo do tempo essa história e com a mudança que houve na legislação mais recentemente no processo de recuperação judicial, a maioria só procura quando a corda está no finalzinho, no pescoço, para buscar. A maioria são empresas familiares, às vezes até problemas sucessórios, né? Que a geração que entra, que não conhece do métier, acaba levando a empresa para resultados ruins. Mas eu acho que nesse momento, minha opinião, claro, é um momento bastante delicado para isso aí, se você não tiver uma boa estrutura para tomar essa decisão e chegar a isso. Concordo plenamente com o senhor. Isso é um processo que tem que ser planejado, não é chegar a chamar o advogado e falar, precisa amanhã pedir recuperação judicial. E o advogado que se prestar esse papel, desculpe, mas não é um papel de um assessor, é um papel de algo que é. Aí, aproveitando essa deixa do senhor, voltando lá no contas a receber, né? Isso é importantíssimo. É um momento de os senhores e senhoras empresários ficarem olhando contas a receber, porque ali pode ter um cliente que tem uma fatura em aberto com vocês, que pode pedir recuperação judicial. E aí a maior parte desses, né, quando a gente vende, quando a gente presta um serviço para um cliente, não é comum, aliás, é muito difícil com que nós peçamos algum tipo de garantia. E aí a gente entra na chamada classe 3, que é o quirografário, que é talvez o último cara a receber. Então a gente tem que ficar de olho nos nossos clientes para ver se um cara desse, dependendo, a gente tem uma concentração ou tem uma conta grande em um cliente, se um cara desse não está num processo de pedir recuperação judicial. Algumas dicas para um cara pedir recuperação judicial é o seguinte: uma empresa no Brasil, teoricamente, só pode pedir recuperação judicial se ela estiver em dia com os tributos. Então, entrou lá no cadinho, o cara está limpinho, por um lado isso é um bom sinal, mas por um lado isso também pode ser um sinal assustador, porque ele tem que estar, ele não pode ter nenhum protesto. Então tem que ir monitorando o cliente para ver isso aí, de novo, se tiver uma inadimplência no nosso contas a receber. Eu tenho um histórico um pouco, vamos dizer assim, traumático, porque eu fui contador de um banco que banco, claro, não entra em recuperação judicial. Liquidação. Mas esse banco foi liquidado judicialmente e, claro, por via política, ele voltou. E fui responsável na contabilidade pelo quadro geral de credores quirografários e vi histórias muito tristes de empresas que foram juntas disso daí. Então, eu passei 30 e poucos anos de minha vida em banco, mais na parte técnica, já agora na reta final, antes de aposentar, eu voltei de novo ao batente, a área comercial, e essa experiência lá me serviu muito para eu ter uma carteira bem atualizada, porque eu vi esses dramas todos lá atrás. É isso aí, porque às vezes um cliente pede recuperação judicial e leva junto a empresa, né? Porque era o único cliente, ou o principal cliente, e aí fica difícil. Eu acho que a gente tem que manter o otimismo. É um momento que será extremamente oportuno para a aprendizagem, manter o otimismo, mas reforço a questão da liquidez. Por gentileza, priorizem muito, muito. É o momento de, eventualmente, abrir mão de um lucro em prol de uma solvência no médio prazo. E é aquilo, assim, ali dando uma de urubu na carniça. Quando passar essa pandemia, haverá muitas oportunidades. Haverá muitas oportunidades. Muito negócio vai. E aí, de novo, quem tem liquidez. Por exemplo, esse hospital, ele captou esse recurso. Aí ele falou assim, quando acabar a pandemia, que a situação se normalizar, pode ser que eu nem devolva esse dinheiro, que eu pegue esse recurso e utilize para um investimento, para trocar um maquinário, para fazer uma ampliação ou para comprar um concorrente, uma empresa que vá agregar o meu negócio. Então, senhores e senhoras, essa seria uma recomendação final minha muito forte no aspecto da liquidez
para passar a pandemia e ter uma condição fantástica no fim da pandemia. Eu vi, aqui eu mando a planilha, Magno, para você, sem problema, essa planilha é super legal. Assim, Por favor. né? E essa questão de que os senhores e senhoras que não conhecem um pouco dessa teoria, deem uma olhadinha mais nessa teoria da necessidade de capital de giro. Por isso, a conta é muito fácil, uma conta muito, muito simples de ser feita. E ela mostra muito. Eu tive a oportunidade de ler, inclusive na revista Dom, da Fundação Dom Cabral, um artigo do senhor, e aqueles que tiverem interesse pode me pedir que a gente passe digitalmente, vale muito a pena. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está chegando ao fim aqui de nossa apresentação. Magnum. Oi. Dom, meu apelido. Mardônio da NutriHouse, né? Apresentando para os colegas que estão presentes na sala. Dom, coincidência da revista. Então, professor, é verdade. Eu queria fazer só uma observação, né? Que a nossa empresa, eu acredito que boa parte dos colegas que estão na sala saibam, né? Que a gente tem 30 anos de mercado. O segmento nosso é refeições industriais, atendemos a escolas, hospitais, indústria, comércio, enfim, fast food, né? E iniciamos as nossas atividades agora no dia 1 de junho, no BNB, na unidade de Fortaleza, na sede do BNB. Mas eu queria observar o seguinte, que diante da situação que nós estamos vivendo, a grande coisa é você não ter nenhum passivo, né? Você está em dia com os seus compromissos, está em dia com o fisco, está em dia com o fornecedor, está em dia com os seus colaboradores, você não ter passivo nenhum. Isso é a grande estratégia, porque, inclusive, né, os cadastros em bancos que você tem negócios, numa situação dessa, faz com que você possa buscar recursos para sobreviver. Se você tem alguma dificuldade, né, se você tem protestos, se você não tem cadastros atualizados, isso faz com que dificulte você buscar recursos para sobreviver. Então, a ideia é você não guardar passivo, procurar no dia a dia você estar cumprindo com as suas obrigações, seja ela de forma muito sacrificante, mas o importante é que você cumpra com todas as suas obrigações para que em uma situação dessa que ninguém sabe. Ninguém sabia que o RAM um dia ia lascar Pernambuco, como a nossa empresa está em Pernambuco, tá? Ninguém sabia disso. Enfim, você no dia a dia estar cumprindo com as suas obrigações, fazer o sacrifício de tudo isso aí. Era só isso que eu queria reforçar e passar para vocês essa nossa experiência, a nossa vivência que a gente tem no mercado. Eu queria agradecer, só, Magno, aproveitar, deixa assim, é muito, muito gratificante ouvir depoimentos feitos do senhor, e a gente vê que essas empresas mais antigas, como já passaram por Zélia Cardoso, por não sei o quê, por várias crises, o quão os senhores preservam essa integridade, essa honestidade, e eu afirmo que eu desconheço uma empresa com tempo de vida, igual o senhor falou, que não tenha recurso em caixa. É usual. Os senhores já passaram por tanta... Isso que a teoria do Michel Flourier mostra, da preservação da liquidez, a história fez com que vocês aprendessem isso na prática. E nada é mais prático do que uma teoria que funciona. Então, eu, quando falei do excesso de liquidez, fico feliz de ver que, e tomara que a maior parte dos senhores esteja nessa situação de excesso de caixa e que, quando passar esse problema, os senhores sairão ainda mais fortes do que quando entraram. E que isso vai ficar como uma aprendizagem gigantesca para a gente. E nós, enquanto professores e pesquisadores, conseguiremos provar que aquelas empresas que preservaram o caixa, que aquelas empresas que mantiveram liquidez, elas passaram por esse momento com um susto menor. Não que passaram sem susto, lógico, mas com um susto menor. Agradeço mais uma vez um depoimento assim, é muito gratificante. Bom, muito obrigado, doutor Mardônio.
grande dom, né? Professor Eduardo, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui. Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade. O senhor é um parceiro antigo nosso e com certeza continuará assim. Desejo a todos aí um excelente final de semana, muita saúde, né? Que Deus continue nos fortalecendo nesse momento de dificuldade. E, inclusive, professor, vou até fazer um pouquinho diferente. Semana que vem, a gente vai ter aqui a honra também, assim como tivemos com o senhor, de ter o professor Gil Giardelli, né? É um estudioso aí com 22 anos de experiência, né? O enfoque dele é inovação, economia digital. Então, a gente vai falar muito sobre sociedade 5.0, ao economy, né? Futuro do trabalho. Isso tudo preservando a liquidez, senão não adianta de nada. Ok, pessoal? Então, um forte abraço, excelente final de semana e até breve. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eduardo, Muito obrigado. Muito Até obrigado. logo.